Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos ver hoje o termo geral de uma PG. Coloquei a fórmula para vocês, a n igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Quem é quem aí? O AN, ele é conhecido também como termo geral, é um termo qualquer, pode ser o A10, o A5, o A20, o A200, o A1000 e assim por diante, tá? O A1 é o chamado primeiro termo, é o número que começa a progressão geométrica. O Q é a razão e N é o número de termos. Lembrando que a razão, para você encontrar ela, basta você fazer, por exemplo, o A2 dividido pelo A1. Você pode também fazer o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3 e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Coloquei um exemplo aqui, exemplo número 1. Nesse exemplo, eu coloquei uma sequência numérica e esse exercício já está constando que é uma PG. Às vezes acontece de exercícios de concurso vestibular que o pessoal ele não coloca. Ele fala que é uma PG, ele coloca assim, dada uma sequência numérica, mas ele não explica e nem fala que é uma progressão aritmética ou geométrica, você tem que descobrir, tá? Mas você consegue observar o seguinte, que se você fizer 4 dividido por 2 ou 8 dividido por 4, o resultado dessa conta vai ser o mesmo. No caso, 2. E esse 2, quem é? É a razão, certo? Que é um valor chamado de valor constante. Então vamos lá, vamos fazer levantamento de todas as informações que ele deu para nós. O primeiro termo vale 2. O segundo termo vale 4. Para eu encontrar o valor da razão, basta eu fazer o A2 dividido pelo A1, que aqui no caso vai ser 4 dividido por 2, e isso vai dar 2, beleza? E ele quer descobrir o valor do quê? Do décimo termo, tá? Eu vou colocar aqui do lado. Bom, para a gente poder encontrar então o valor do décimo termo, eu vou usar a fórmula do termo geral, que é a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Vou substituir no lugar do AN por A10. O primeiro termo ele falou que vale 2. A razão a gente acabou de encontrar 2. Número de termos. Se ele falou que são 10 números, 10 termos, o n vale 10. Tá? 10 menos 1. E agora a gente vai fazer a continha. O A10 é igual, repete aqui esse valor. Primeiro a gente resolve a potência, 10 menos 1 dá 9, coloca 9 aqui. Bom, continuando aqui do lado, a gente tem o A10 é igual 2 vezes. Entre a multiplicação e a potência, a gente resolve primeiro a potência. 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 vai dar 512. Então, a gente coloca aqui 512. E agora, para finalizar, nós fazemos o quê? 2 vezes 512, que vai dar um total de 1024. Beleza? Então, o primeiro exercício, bem tranquilinho, tá? Para descobrir o valor do décimo termo, só jogar na forma do termo geral, tá tudo tranquilo. Coloquei agora um outro exemplo, tá? Nesse exemplo, ele coloca assim para nós. Numa PG de 5 termos, a razão é 5 e o último termo vale 1875. Calcule o valor do primeiro termo dessa PG. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o levantamento das informações. Uma PG de 5 termos. Esse total de termos é o N. Então, N é igual a 5.
Ele falou, a razão é 5 também. Opa, razão vale 5. Ele falou, e o último termo vale 1875. Se ela tem 5 números, o último termo é o A5, é o quinto termo. Então, o A5 é igual a 1875. E ele quer descobrir, então, o valor de quem? Do primeiro termo. Bom, com todas essas informações aí, a fórmula do termo geral é que nós vamos usar de novo para poder encontrar agora o valor do primeiro termo. Beleza? Então, vamos colocar a fórmula aqui. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Bom, agora eu vou substituir o AN pelo A5. O primeiro termo é o que eu quero descobrir. A razão ele falou para nós que vale 5. E o N vale 5 também. Então, 5, só que aqui em cima na potência, tá? Ó. 5 menos 1. O quinto termo, ele falou para nós, ele já deu o valor. Ele falou que vale 1875. Então, vamos substituir aqui, 1875 é igual ao primeiro termo, vezes 5, faz a potência aqui em cima, 5 menos 1, 4. Vamos resolver agora, né? A potência aqui do lado. 5 elevado à quarta potência dá 625. E aí, para a gente poder isolar o valor do primeiro termo, é só pegar o 625, tá multiplicando o A1 e passar para o outro lado dividindo. Então, vai dar um total assim de 1875 dividido por 625. Tudo isso é igual ao primeiro termo. E o primeiro termo, então, vale 3. Encontramos, assim, o valor do primeiro termo. Beleza? Tranquilo? Seguindo. O terceiro exercício. Vamos ver o que ele colocou para nós. Em uma PG de 7 termos, opa, já deu a primeira informação. O N é igual a 7. O primeiro termo vale 2. Beleza? O último termo vale 1458. Ué, se ele falou que é uma PG de 7 termos, significa que o sétimo termo vale 1458. E ele quer saber, então, calcule o valor da razão. Ele quer saber agora o valor da razão. Beleza. Bom, fazendo o mesmo esquema, vamos substituir os valores aqui na fórmula do termo geral, tá? Colocando aqui, então, a gente tem o AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Ele falou para nós o seguinte, que o A7 vale 1458, daqui a pouco eu vou substituir. O primeiro termo vale 2. A razão é o que eu quero descobrir. Elevado a n menos 1, ou seja, o n vale 7, 7 menos 1. Bom, substituindo o valor do A7, do sétimo termo, ele falou que vale 1458. Isso é igual a 2 vezes a razão 7 menos 1, 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1458 dividido por 2,
que é igual a razão elevado a 6. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o valor de 729, que é igual a razão elevada à sexta potência. Bom, aí eu preciso pegar esse 729 e fatorar ele, tá? Se eu fizer a fatoração, como é que eu faço? Se esse número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5. Por 2 não é porque ele não é um número par. Será que ele é divisível por 3? Você vai fazer o seguinte, para você verificar se o número é divisível por 3, você pega os algarismos 7, 2 e 9 e soma todos eles. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9, 18. Se esse resultado, que deu 18, for divisível por 3, o 729 também será divisível por 3. Então, se você somar 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 dá 18, 18 é divisível por 3? É. Então, 729 também será divisível por 3. Então, nós vamos pegar esse valor 729 e nós vamos usar um método chamado de fatoração. Vamos fatorar, vamos dividir todo por 3. 729 dividido por 3 dá 243. Dividido por 3 dá 81. Dividido por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 729 é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência. Então, você coloca aqui, ó. Bom, aí a gente pode fazer por um método bastante rápido o seguinte: toda vez que os expoentes forem iguais, você tiver uma igualdade como essa, você pode cortar. Aí sobra o quê? Que a razão é igual a 3. Beleza? Tranquilo? É isso aí. E seguindo para o último exercício da nossa aulinha de hoje, eu coloquei aqui o exercício número 4 e vamos ver as informações, vamos tirar todas as informações que ele colocou para nós aí. Em uma PG de razão 4. Opa, já deu a primeira informação aí. Razão vale 4. O primeiro termo é 8. O A1 vale 8. E o último termo é 2 elevado a 25. Esse último termo a gente interpreta como AN. Porque a gente não sabe, na verdade, qual é o termo. Tá? Se ele é o A10, o A20, o A50, o A200, a gente não sabe. Tá? Então a gente tem até agora a razão vale 4, o primeiro termo vale 8, o AN, que é o último termo, vale 2 elevado a 25, e ele quer saber quantos termos tem essa PG, ou seja, o N. É o que ele quer descobrir. Bom, nós vamos fazer o mesmo procedimento, usar a fórmula do termo geral dessa PG, AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Vamos agora substituir no lugar do AN por 2 elevado a 25. O primeiro termo vale 8. A razão vale 4 elevado a n menos 1. Tá? N menos 1 é que a gente tem que repetir aí. Bom, continuando. O que nós temos que fazer numa situação como essa? A primeira coisa é você pegar, como aqui do lado esquerdo a base é 2, 2 elevado a 25, eu vou transformar o 8 e o 4 também na base 2, para depois eu poder cortar lá no final, tá? Então, o 8, você concorda comigo que é 2 vezes 2 vezes 2 ou 2 à terceira? Então, você coloca lá.
E você concorda comigo que 4 é 2 ao quadrado? 2 vezes 2? 2 ao quadrado? Olha só, agora aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? 4 é 2 ao quadrado. Só que está elevado a n menos 1. Então, você tem que fazer isso aqui. Abre parênteses, n menos 1. Esse é o grande segredinho que você tem que ter aqui, ó. Bom, vou repetir aqui do lado. 2 elevado a 25. 2 elevado à terceira. Vezes. Aqui no expoente, você vai ter que fazer aquele método chamado princípio da distributiva ou, como a garotada fala, o chuveirinho. Você vai fazer 2 vezes n e 2 vezes menos 1. Então, você vai fazer, repete a base, que é 2. 2 vezes n dá 2n. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. Beleza? Esse é o cuidado principal que você tem que ter com essa parte de potência aqui, ó. O de fora multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Bom, agora a gente tem que lembrar de um conteúdo lá também básico, que é quando você tem uma multiplicação de bases iguais. A base é o 2, tá? Qual que é a regrinha? Repete a base e soma os expoentes. Toda vez que você tiver uma multiplicação de bases iguais, a regra é repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar 3 mais 2n menos 2. Beleza? Repete aqui de novo, 2 elevado a 25. Por enquanto a gente não faz conta nenhuma aqui. E agora sim, você repete esse 2. E aí você faz, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Então, fica 1 mais 2n. Agora que você chegou até esse valor aqui, você vai fazer o seguinte. Quando você tiver uma igualdade de bases iguais, lembra lá de exponencial, ó, corta. Certo? Aí sobrou o quê? O que era o expoente, 25 é igual a 1 mais 2n. Agora nós vamos isolar a letrinha n, tá? 1 vai para o outro lado, tá? Vai ficar 25 menos 1, que é igual a 2n. 25 menos 1 vai dar 24, que é igual a 2n. Lembrando que 2n é 2 vezes n, tá? E agora divido os dois lados por 2, ou popularmente está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 2, que é igual a n. Aí eu vou concluir que o n é igual a 12. Beleza? Então, o número de termos desse exercício número 4 vale 12. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, reprisem, revisem, tá? E não esqueçam de convidar amigos para se inscrever. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E agradeço de antemão a todas as visualizações. Um forte abraço e até a próxima.